Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de agora tem a ver com uma pergunta. Será que os Estados Unidos, depois de serem pressionados até o seu limite, estão finalmente cedendo às exigências iranianas e buscando uma composição para um acordo de paz, já que eles claramente não conseguem derrotar o Irã e não conseguem vencer essa guerra definitivamente? É isso que nós vamos discutir agora. Mas antes eu quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e deixem seu comentário aqui embaixo. Isso tudo ajuda a impulsionar o canal junto ao algoritmo. Então agora, sem mais delongas, vamos começar. Porque não tem mais para onde ir, não tem mais para onde correr. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem informações que sanções relacionadas diretamente ao Irã foram levantadas, saíram do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Então a notícia é essa: ó, os Estados Unidos eles estão cedendo. O que a gente tem agora, e eu deixo aqui as fontes na descrição para vocês, é o seguinte: que eles levantaram suspensões, né, suspenderam, desculpem, sanções para empresas ligadas à Guarda Revolucionária Iraniana, tá? São algumas questões aqui, são empresas principalmente do ponto de vista O que é uma coisa bem surpreendente, porque, de acordo com a política vigente do governo dos Estados Unidos, essas forças revolucionárias do Irã são quase que grupos terroristas para eles. Então, se eles estão movendo, liberando essas sanções com relação a essas empresas relacionadas, isso quer dizer, sim, isso sinaliza, sim, que eles estão cedendo. do ponto de vista aéreo, tá? Empresas aéreas, como a Fly Baghdad. Peraí, Bagdá, Iraque. Pois é, a Fly Bagdá é uma empresa iraquiana que tinha sido sancionada pelos Estados Unidos e por ser acusada de práticas terroristas ligadas à Guarda Revolucionária Iraniana. Isso do ponto de vista dos Estados Unidos, tá? Eles simplesmente tiraram a Fly Bagdá do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, né? Então levantaram as sanções em relação à Fly Bagdá. Eu vou deixar o link aqui da matéria na descrição, vem da Al Jazeera. Eu estava vendo muita gente falando sobre isso, mas aí eu esperei tomar um corpo maior e a gente teve agora da Al Jazeera fazendo a confirmação sobre isso, tá bom? E, além disso, eles levantaram também sanções a duas pessoas ligadas à Fly Baghdad e também à Guarda Revolucionária Iraniana. Tá bom? Então eles levantaram. Então, assim, é o começo de levantar sanções. Se a gente lembrar, todos esses debates que estão sendo feitos agora. E essa coisa de levantar sanções é uma coisa bem notável a partir do momento que a gente se lembra de que quem está na presidência dos Estados Unidos é o Donald Trump, que é o cara que estava usando sanções como armas contra basicamente o mundo inteiro. Ele estava ameaçando sancionar, estava sancionando países à torta e direito, países que não cooptavam com a visão que ele tinha para um mundo ideal. Ele inclusive impôs sanções ao Brasil, então é uma coisa ainda mais surpreendente quando vem dele. Para o fim dessa guerra, essa negociação. Os pontos do Irã é o levantamento de sanções contra o Irã, fim do bloqueio dos Estados Unidos aos portos iranianos e a administração do Irã e do Omã pelo Estreito de Hormuz, inclusive dando direito ao Irã cobrar as suas taxas, tá bom? Sem isso, o Irã não vai recuar. Sem isso, o Irã não anda para trás, tá bom? Agora, tem outras questões importantes, porque desde ontem a gente tem visto muitos assuntos sobre esse possível acordo ali que estão acontecendo. O Irã está batendo na tecla novamente. Os Estados Unidos não estão participando desse acordo. Aí levantaram também a possibilidade de finalizar esse acordo até o final da semana em Islamabad, no Paquistão, que se coloca sempre ali como, né, o intermediador da relação. E aí a gente teve um comunicado do Irã falando que não tem nenhuma viagem prevista para nenhum negociador iraniano para Islamabad, no Paquistão. O que o Irã está falando é que ele está negociando com o Oman para falar. E vale a pena apontar, inclusive, que isso está envolvendo o Paquistão, é um detalhe interessante, porque
De todos os países de maioria islâmica no mundo, o Paquistão é o único que possui armamento nuclear. Eles têm ali por uma questão de dissuasão nas suas intermináveis querelas com a Índia, que também é uma potência nuclear. E pelo que me lembro, o Paquistão já disse que cederia suas armas nucleares caso Israel ameaçasse o Irã com armamento nuclear. Então, o Paquistão é um player bem importante dessa parte do jogo geopolítico mundial. É um país que vale a pena a gente prestar atenção. Para definir como que vai ser o processo de administração deles do Estreito de Hormuz. E isso não tem nada a ver com Donald Trump. E eles falaram que eles estão fazendo isso e é sem interferência de um país terceiro. Falou assim que se tiver uma interferência de um país terceiro, eles param na hora. Eles acabam na hora de fazer isso, tá? Então não tem interferência, tá bom? Eles anunciaram, né, o Ismail Baquei, que é o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, ele anunciou que o Irã, eles conseguiram fechar entre Irã e Omã, né, um acordo sobre a questão das rotas, a questão geográfica, tá bom? Mas esse é só um detalhe, é só um ponto dentro de um acordo de administração. Eles não estão falando sobre a questão de taxas, serão taxas voluntárias ou não. Tudo isso eles falaram, não, a gente não fechou nenhum acordo ainda, a gente está caminhando e progredindo, mas é o Irã e o Oman. O Donald Trump está numa expectativa gigantesca, né? Ele já anunciou que ia sair ontem, já anunciou que vai. Ele usou essa negociação entre o Irã e o Omã para anunciar que ele mesmo estava negociando com o Irã, mas foi desmentido pelos iranianos. Eles disseram que eles não estão negociando nada com os Estados Unidos nesse momento. E por que negociariam, né? Eles estão num ponto de vantagem. Então não seria interessante para eles negociar. Sair um acordo hoje, falou que vai ser agora, vai ser até o final da semana. Aí os Estados Unidos estão ali tentando mostrar, não, vamos levantar sanções para mostrar para o Irã que a gente está disposto, sabe? Então, eu enxergo dessa maneira. Eles estão ali, ó, levanta as sanções para mostrar que a gente está disposto a aceitar. Porque não dá mais. É Bab el-Mandeb e é Estreito de Hormuz. Assim, eu vou falar um negócio que eu já estou falando faz tempo aqui. Os Estados Unidos estão nas mãos do Irã, tá? Quem que está ditando como que é o desenvolvimento desse conflito ou o fim dele é o Irã. Assim, a gente está percebendo, os Estados Unidos não consegue, sabe, é fechado, eles não conseguem chegar, eles não conseguem chegar no núcleo disso, tá bom? Então, é isso. Uma das perguntas desse tema do vídeo que eu faço para vocês, então, os Estados Unidos levantariam essas sanções? Os Estados Unidos cederiam ao Irã, como mostraram aí sobre o Departamento do Tesouro, né, que retirou lá a empresa ligada ao Irã, a empresa do Iraque, mas ligada ao Irã? Vocês acham que os Estados Unidos vão fazer isso mais? Essa é uma das perguntas. O segundo assunto de hoje, que é por último aqui, mas não menos importante, inclusive muito importante, nesse final de semana, o Conselho de Paz de Gaza, que é lá do Donald Trump, que é um conselho de paz que a gente já falou que é privado, né? Não deixa de ser uma coisa muito engraçada que o Trump se considera o líder de um conselho de paz de Gaza, sendo que ele é provavelmente o maior apoiador e um dos maiores patrocinadores do Estado de Israel, que é justamente o responsável pelo morticínio que está acontecendo na faixa de Gaza nesse exato momento. Não deixa de ser irônico, né? Assim, a tentativa do Donald Trump ter um conselho só para ele, privado, dos Estados Unidos, mas do Donald Trump, que seja maior e acima do Conselho de Segurança da ONU, já que no Conselho de Segurança da ONU os Estados Unidos têm que dividir poder de veto com mais 4 países, entre eles a Rússia e a China. Ele anunciou esse final de semana que conseguiram chegar a um acordo, uma proposta de acordo que o Hamas tinha aceitado de paz para Gaza, porque não acabou, tá? O genocídio lá continua. Ele tinha anunciado isso nesse final de semana, tá bom? Que ia chegar nesse acordo, que eles de fato iam não ia ter mais a guerra, tal, e Israel precisava aceitar esse acordo. Falou que eram alguns pontos, se não me engano, 15 pontos de um acordo. E Israel, o que Israel fez a partir disso? A partir de domingo para cá, só atacou Gaza. Assim, voltou muito as atenções para Gaza, inclusive o Líbano também. As coisas estão conectadas, tá? Israel voltou a atacar o Líbano nesses últimos dias, hoje, essa noite também. Até porque vale a pena apontar que Israel, pelo menos os políticos mais extremistas e
aqueles mais zureta da cabeça, eles têm um plano que é conhecido como Eretz Israel, que é a Grande Israel, que se estenderia desde a península do Sinai até ali o Mar da Galileia e iria também até o Rio Tigre, Rio Eufrates, ou seja, iria até lá em cima, até as fronteiras do Iraque. É um projeto muito mais amplo do que a faixa que eles comandam atualmente e é simplesmente uma megalomania sem tamanho. Não dá para aceitar que nenhuma pessoa em sã consciência considere que isso é uma coisa possível. Até porque eles estariam tomando território de vários países soberanos e é claro que isso não iria cair bem. Mas existe essa mentalidade nas cabeças de algumas pessoas em Israel. Inclusive atacou, que é justamente para minar qualquer tipo de tentativa de acordo que possa ser feito de paz em qualquer região da Ásia Ocidental, né, do Oriente Médio. E em Gaza, atacou, por exemplo, no domingo teve um ataque que matou 18 pessoas. Tá? Atacou o hospital, a gente já falei isso aqui para vocês. E os representantes de Israel falaram que eles não aceitaram, não corroboram com o Conselho de Paz de Gaza. Detalhe, Israel faz parte do Conselho de Paz de Gaza. Tá? Como uma tentativa ali de puxar uma sardinha, né, para o lado do Donald Trump, né? Então, o que a gente tem é que, pelo olhando assim por cima sobre essa proposta do Donald Trump, a Israel precisa se retirar, né? As tropas de Israel têm que se retirar de Gaza pela proposta do Trump, mas eles não querem isso. E aí o que acontece? Um dos porta-vozes do gabinete do Netanyahu, do primeiro-ministro, que é o Doron Spillman, ele contestou esse acordo e disse que Israel não assinou nada, né, e a versão que foi divulgada não reflete as posições de Israel. Mais que isso, né? Ele falou assim, ó, Israel transmitiu seus comentários e preocupações sobre a estrutura proposta aos nossos homólogos americanos. E eles falaram que eles não vão sair de Gaza até que o Hamas seja totalmente desarmado, basicamente destruído. Eles não vão sair de Gaza, assim como eles também não vão sair do Líbano. Aqui, se você... A gente chegou nesse ponto, que a gente tem uma proposta, por mais que seja uma proposta de Donald Trump, que fala que Israel tem que sair de Gaza. Se você chegou até aqui e continua acreditando que o sionismo ele quer paz, aí você já está com má intenção. Aí você... O sionismo não quer paz, o sionismo quer a completa limpeza da faixa de Gaza. Eles querem ocupar toda aquela região com colonos israelenses, com colonos judeus. Não necessariamente judeus, mas israelenses. O sionismo não está interessado na paz, está interessado na dominância de toda aquela região. E se alguém ainda tinha alguma dúvida de que era assim, é só observar o modus operandi das Forças Armadas de Israel na faixa de Gaza. O que eles têm feito nos últimos dias, semanas, meses, anos, não resta nenhuma dúvida. Se você ainda tem alguma dúvida de qual é a intenção do Estado de Israel ali, você ou é uma pessoa muito ingênua ou você está de má fé. já está sendo desonesto, tá? Do ponto de vista intelectual, tá bom? Porque você chegou, agora você, assim, a gente já tem todos os exemplos possíveis para entender que o sionismo de Israel, do Estado de Israel, promovido por Israel, esse genocídio é colonialista e quer cada vez mais ter domínio da região da Ásia Ocidental, do Oriente Médio, tá? Eles agora estão batendo de frente com o próprio Donald Trump. O próprio Donald Trump. Só que dificilmente o Donald Trump vai brigar com Israel, porque historicamente não existe os Estados Unidos romper com Israel. Pelo menos assim, desde que existe Estado de Israel, ou até, na verdade, uns 2 anos antes da formação do Estado de Israel, os Estados Unidos foi o país que mais investiu bilhões de dólares em Israel. E existe um lobby fortíssimo, um lobby sionista fortíssimo em Washington, para que os Estados Unidos continuem atuando como grande parceiro e grande patrocinador do Estado de Israel. Isso também não vai desaparecer da noite para o dia. Esses lobistas não vão simplesmente admitir a derrota e se afastar. Eles vão continuar pressionando o governo dos Estados Unidos a apoiar cada sandice que o Estado sionista planeje fazer ou execute.
Então não existe essa possibilidade. Até mesmo porque tem um vídeo aqui no canal de uns anos atrás, quando começou o genocídio em Gaza, agora nessa versão atual, porque genocídio já acontece bastante tempo lá, que eu trouxe para vocês o porquê que os sionistas têm tanto lobby dentro dos Estados Unidos, que vem através de empresas, que vem através de ONGs, que chegam na política dos Estados Unidos. Procurem esse vídeo aqui, eu não sei se eu vou lembrar de colocar aqui para vocês. Mas dificilmente o Donald Trump vai brigar. Ele chama atenção, ele dá uma irritada, mas dificilmente vai ter um rompimento. Isso não vai acontecer, tá? Vocês podem tirar o cavalinho da chuva. Né? Para quem está torcendo para a briga entre os dois aí, é muito difícil de acontecer. Queria que brigassem, os dois saíssem no tapa, cada um com. Entendeu? Mas enfim, não, dificilmente vai acontecer. Só que tá na cara, tá mostrando assim, algo que a gente já sabia há muito tempo, gente. Bem antes desse genocídio começar a acontecer, lá em 2023. Mas assim, só não vê quem não quer, ou que na verdade está mal intencionado, como eu falei para vocês, que Israel não quer a paz. Israel prefere. Israel gosta de existir um Hamas em Gaza. Israel depende da existência de um grupo como o Hamas em Gaza ou de um Hezbollah no Líbano, porque assim eles podem responder às ditas agressões da única maneira que um Estado colonialista consegue. Essa brutalidade colonial não é uma invenção nova, não é uma invenção do Estado de Israel. Isso vem sendo assim há séculos. Basta ver como as nações europeias tratavam as suas colônias na África e na Ásia. A brutalidade sempre foi a palavra de ordem, não é nenhuma novidade. Israel nada mais é do que um projeto colonial avançado numa região que estava muito bem antes da chegada dos colonos judeus em um número muito grande, que depois foram organizados em certos grupos, grupos insurgentes, grupos até terroristas, como o Haganah, e promoveram ataques terroristas para minar o domínio britânico e para se livrar dos indesejados palestinos. E depois, quando o mandato britânico acabou, eles simplesmente declararam que existia o Estado de Israel e dane-se os prejudicados, dane-se os palestinos que viviam lá séculos já. Eles não estão preocupados com isso, eles querem mais o conflito, porque o conflito é a via através da qual a sua estratégia se perpetua. Por que Israel gosta que exista um Hamas? Porque é justificativa para Israel entrar em Gaza. Israel gosta de ter um Hezbollah no Líbano. Inclusive, outras questões, inclusive onde ele não tem, não existe um Hamas ou um Hezbollah, como por exemplo a Cisjordânia, Israel vai do mesmo jeito. Um monte de assentamento legal na Cisjordânia. Esses dias aí fez um monte de ataque, matou um monte de gente na Cisjordânia, que também é Palestina. Né? Pois é, e acho que isso resume bem o que a gente queria dizer. O que está acontecendo na Palestina é uma coisa lamentável, mas não é nada surpreendente. Para ninguém que tenha acompanhado outros estados coloniais ao longo dos séculos. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam da fala do professor, dos meus comentários e o que vocês têm a dizer. Escrevam aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam também de curtir, compartilhar, se inscrever e, como eu falei, comentar. Isso é muito importante e ajuda a girar o algoritmo. Eu agradeço a todos por terem assistido e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e valeu!